painel, dashboard, quadro, composição da carteira. Vamos entender como funciona esse quadro aqui no seu smartphone. Bora lá? Então, de novo, estamos aqui no painel dashboard e iremos falar nesse vídeo sobre o quadro composição da carteira. É um quadro bem simples, ajuda muito na visualização da sua carteira como um todo, principalmente na visão de divisão de cada classe de ativo. Então, o objetivo desse quadro é justamente você visualizar de forma facilitada como que está a divisão de cada classe de ativo dentro da sua carteira. E ao passar o mouse, olha que interessante, você consegue ver o tipo da classe, o valor investido nela e a porcentagem total em relação à sua carteira inteira. É isso mesmo. Então, passando o mouse em cada um, você consegue ver, ó, por exemplo, de criptomoeda tem 8%. E na minha estratégia eu acho que isso aqui é muito, então eu tenho que aumentar nas outras classes de ativos e até fazer uma pequena venda aqui. Fundos imobiliários, vamos supor que eu queira ter na minha carteira uma porcentagem de 40% em fundos imobiliários. Olhando aqui, eu só tenho 17%. Então, eu preciso aumentar a minha participação nessa classe. Ou seja, talvez nos meus próximos aportes seja uma boa eu aportar nessa classe. Ação, mesma coisa, tesouro e por aí vai, dependendo de cada classe que você tiver cadastrada aqui. E aí eu te pergunto, esse valor aqui, ele é valor de mercado ou valor de custo? Boa pergunta, hein? Nós temos aqui as duas coisas, então você pode visualizar em valor de mercado ou em valor de aquisição, valor de custo. Então, ó, vamos dar um exemplo. No valor de mercado, eu tenho atualmente R$ 9.920. Vamos ver quanto que eu tenho, né, em valor de aquisição. Veja que a proporção já mudou, porque os valores mudaram. E agora, ó, eu tenho 6 mil. Então, veja, de 6.738 que eu paguei, que eu tirei do bolso, estão valendo, aqui em estoques, 9.920. Então, eu consigo ver uma valorização aqui. De quanto? Ah, quero saber de quanto. Eu venho aqui no painel carteira, venho aqui em estoques, que foi o nosso exemplo, né? E eu consigo ver aqui, ó, valor de custo é aquele mesmo valor lá, e o valor de mercado, que também é aquele mesmo valor que a gente viu. Isso me dá uma valorização de 47,90% no nosso exemplo. Bacana, né? Então, voltando lá, mais uma funcionalidade. Como que eu faço para saber qual ativo que eu tenho dentro de cada classe de investimento? É só eu clicar aqui, que aparece a divisão em cada classe de ativo. Quero saber só na parte de ações. Clico aqui 2 vezes e aparece aqui as minhas ações, os meus fundos imobiliários, a minha criptomoeda, os meus ETFs, as minhas estoques, o meu fundo de ações e o meu tesouro Selic. Veja que agora eu respondi tudo. E aqui uma parte muito legal, eu consigo ver a construção da minha carteira com o tempo. Então, por exemplo, lá em junho de 2022 eu fiz minhas primeiras compras. E como que se comportou a minha divisão aqui, a minha diversificação da carteira total de lá para cá? Simples, eu venho aqui e dou um play, que eu consigo ver como que foi a construção de ativo por ativo até na data atual. Muito bacana, né? E do lado direito, nós temos mais um gráfico. E esse gráfico nada mais é do que um gráfico que mostra as nossas posições totais. Posso vir aqui e expandir também, ok? E se eu quiser travar esse tamanho, eu venho aqui e clico em salvar. E aí, quando eu atualizar a página, eu sair e voltar de novo, o tamanho do gráfico, dos gráficos, né? Eles vão permanecer o mesmo. Isso vale para qualquer quadro aqui, tá, pessoal? Qualquer janela aqui, inclusive o de outros painéis, eu consigo fazer essa configuração. Compreendido? Então, voltando aqui. Esse gráfico da direita me mostra as posições e eu consigo fazer os filtros nas minhas posições de custo e posição de mercado, ou seja, valor de custo e valor de mercado. Veja que como a ação da Meta, eu paguei R$ 2.058 e está me valendo hoje praticamente o dobro, né? 4.300 e pouco. Então valorizou bastante. Tem outros ativos aqui que o valor de mercado está um pouco menor do que o valor que eu paguei. Então varia de ativo por ativo e eu posso só fazer os filtros por aqui, ó. Então quero ver somente os valores de mercado. Está aqui. Somente os valores de custo. Então, ó, valor de custo, um pouco de proventos que eu recebi em cada um. Não quero os proventos, por exemplo, só quero esses valores. Agora só quero os proventos. Então você pode fazer várias brincadeiras aqui para ver
o que você quiser. Só proventos junto com o valor de mercado, junto com o custo de aquisição, junto com operações de venda que eu fiz. No caso aqui não tem porque eu não fiz nenhuma venda por enquanto. Então, assim que funciona o gráfico da direita. Lembrando que o tamanho da barra equivale aos valores investidos. Ok? 4 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil e por aí vai. Quanto maior o valor, maior esse eixo aqui, o eixo X, ele vai se expandindo. Compreendeu? E aqui nós temos os filtros do quadro. Então, posso mostrar todos esses valores aqui, 7 mil, 9 mil em real ou em dólar. Agora, olha só, 1.988 dólares, 1.400 e poucos dólares e por aí vai. Deixa eu voltar para real. Posso mostrar cada ativo que eu tenho em várias carteiras. Por exemplo, se eu tivesse cadastrado algo na carteira B e clicasse aqui, ia aparecer os ativos da minha carteira B. Ou seja, se eu tivesse cadastrado aqui, ao invés de cadastrar na carteira A, na carteira B, ele vai aparecer aqui. No nosso exemplo, nós só temos ativos cadastrados na carteira A. Ok? Posso filtrar por mercado. Então, se eu colocar, por exemplo, Estados Unidos, ele só vai mostrar os ativos que negociam lá. Ou seja, as minhas stocks, os meus ETFs, que eu comprei diretamente. Se fosse BDR aqui, não apareceria, né? Porque BDR seria no Brasil. E o meu Bitcoin, que também é em dólar. Agora, se eu quiser visualizar somente os ativos do Brasil, eu clico aqui. E nós temos os fundos imobiliários, as ações brasileiras, Tesouro Selic e um fundo de ação da Real Investo aqui, que mostra para o CNPJ. Compreendido? Deixa eu voltar para todos. Aqui para todas as carteiras. E aqui eu consigo ver o filtro para cada classe de ativo. Então, quero ver somente as minhas stocks. Está aqui. Clico aqui e aparece. Quero ver somente os meus fundos imobiliários. Clico aqui e aparece. Não uso muito isso aqui, porque eu consigo ver de forma mais detalhada aqui no painel carteira, que está bem específico aqui, né? E aqui já mostra direitinho cada classe de ativo. Compreendido? Voltando para cá. Se eu vier aqui nas configurações do plano pago, vocês já viram que uma delas é o redimensionamento da janela, que eu posso salvar aqui. Na versão gratuita eu consigo redimensionar, mas quando eu sair da página e voltar, ele volta ao tamanho padrão. Já na versão paga, eu consigo salvar para sempre permanecer no tamanho que eu defini, mesmo saindo da página e depois voltando. E aqui nós temos as configurações definitivas. Por exemplo, quero sempre que o gráfico me mostre o valor de aquisição e não o valor de mercado. Posso vir aqui e definir. E aí, quando eu sair da plataforma e entrar de novo, quando eu desligar o computador, sair da janela, vai sempre voltar no estado original que eu defini aqui. Compreendido? Aqui também, se eu quiser definir por padrão, por default, eu consigo. E a interface, eu consigo tirar o cabeçalho. Tá vendo aqui, composição da carteira. Não quero que mostre esse título. Tiro. Nesse item aqui não aparece nada para esse quadro. E o menu, essa parte de baixo aqui, que eu acho interessante manter. Mas caso você não queira, você tira, desabilita, que deixa de aparecer. É isso. Então, visualizamos todos os recursos desse quadro. E por último, se eu quiser enviar a imagem para alguém, ao invés de eu precisar tirar um print daqui, depois daqui, eu consigo salvar, fazer o download da imagem. Veja bem, cliquei aqui e apareceu para mim a imagem salva. Bem simples, né? Rapidinho, quadro muito importante e bem simples de mexer. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.